Olá, pessoal! Hoje o nosso tema é olhar para ver. Que pleonasmo maluco é esse? Vamos ver? Bom, pessoal, geralmente a arte ela é entendida como uma atividade humana ligada a manifestações de ordem estética feita por artistas a partir de percepções, emoções e ideias, e com o objetivo de estimular essa instância de consciência em um ou mais espectadores, dando um significado único e diferente para cada obra de arte. O produto artístico ele pode ser percebido pela visão, pelo tato, no caso de uma escultura, por exemplo, e pela audição, quando se trata de produções musicais. Para apreciar uma obra de arte é preciso fazê-lo com o coração. O apreciador deve destituir-se de qualquer tipo de valor pré-concebido. Dessa forma, através dos sentimentos do coração, da emoção, é mais fácil conectar-se com a ideia do artista, da sua essência, daquilo que ele quis transportar para a tela. Bom, gente, passando pelo prazer de entender uma imagem, de se emocionar quando a gente vê uma tela, aquilo que a gente se identifica, ou a mesma até não se identifica, que a gente acaba até tendo uma certa aversão, mas não dá para passar sem olhar, sem tentar conhecer. Nós vamos falar também hoje sobre o maneirismo. O maneirismo foi um movimento artístico que ele foi construído, foi elaborado entre o Renascimento, o Alto Renascimento e o Barroco. Vamos conhecer melhor? Então eu vou apresentar aqui para vocês um vídeo que nos dá uma noção melhor do que foi esse período. Os maneiristas, em sua maioria concentrados na cidade de Roma, entre os anos de 1520 e 1610, foram a ponte que permitiu a transição do Renascimento para o Barroco. Alguns deles, como é o caso de Parmigianino, Pontormo e Bronzino, encontraram em Michelangelo e Rafael sua fonte de inspiração. Refinando os cânones clássicos de ambos os renascentistas, praticamente até as raias do exagero, produziram obras de uma dramaticidade asfixiante. Uma multidão de figuras se concentrava assimetricamente em espaços reduzidos e superpovoados de elementos ornamentais, expressando, de certa forma, a crise política, religiosa e moral da época. Essa tensão e complexidade tiveram seu equivalente escultórico em Cellini, com suas estátuas dotadas de um dinamismo e plasticidade inusitados, que era também um ourive singular. Enquanto isso, em Veneza, a pintura maneirista se dedicava principalmente ao estudo da luz e das cores. Assim o demonstram Tintoretto, com seus personagens de intenso cromatismo, rodeados de halos, e Veronese, com suas telas detalhadas e suntuosas. Fora da Itália, outros cultores dessa estilização extrema denominada maneirismo foram El Greco, que na Espanha criou um universo de formas e cores de uma austeridade espectral, e Arcimboldo, que, ao contrário, plasmou para a corte de Praga uma espécie de quebra-cabeça opulento à base de frutas, flores e animais. Bom, gente, agora eu vou falar mais especificamente para vocês do que foi o maneirismo. O maneirismo ele deriva da palavra italiana maniera, que significa maneira. Maneira de cada artista trabalhar, e usando a estilização exagerada e um capricho nos detalhes, extrapolando assim as rígidas linhas dos cânones clássicos. Então eles fazem uma quebra, uma ruptura com o Alto Renascimento. Todo esse período ele foi marcado por uma série de mudanças na Europa que envolveram os movimentos religiosos, os reformistas, quem não lembra aqui de Lutero, e a consolidação do
absolutismo em diversos países. Ele surgiu por volta de 1515 e 1610 em Roma. E esse período, quer dizer, como que ele começou? Ele começou no período de crise do Renascimento. Foi um período com a morte do mestre Rafael. Então, assim, a criatividade começou a se transformar e vários artistas começaram a enxergar a arte de uma forma diferente. Eles começaram a enxergar a arte pela própria arte. Então, foi um período em que os artistas procuraram deformar uma realidade que já não satisfazia mais, tentando revalorizar a arte, usando uma estética inteiramente original, distanciada desse cânones clássicos renascentistas, fazendo uma proposta totalmente inovadora. E tais produções apresentavam imagens bem complexas, com figuras humanas com formas esguias e alongadas e em posição de movimentos nem tão reais. Bom, vamos conhecer mais um pouquinho? Aqui é uma obra do Giovanni Francesco Barbieri, mais conhecido como Guercino, que quer dizer estrábico em italiano. Ele nasceu em 1591 e chegou a falecer em 1666 na Itália. Ele era um autodidata e produziu uma abundante obra. Então, olha, vamos analisar melhor essa imagem. O que vocês podem observar? A imagem das pessoas ela está muito próxima, então ela preenche todo o quadro, que é isso que é uma das propostas no maneirismo. Vocês observam também uma riqueza muito grande de detalhes, que isso mantém, que vem do Renascimento, né? E vocês também podem observar assim, a riqueza das expressões desses, da obra. Né? Ele pega o ser humano e enriquece com as suas expressões e também assim, aqueles focos de luz que também já é uma derivação do Renascimento. Aqui tem uma outra obra dele também, que você pode observar que são várias pessoas que estão em momentos diferentes. Olha, a gente pode observar aqui uma mulher de costa. O que será que ela está fazendo nessa posição? Será que ela está ouvindo, tentando entender qual é o diálogo que está acontecendo? E essa criança aqui no cantinho da tela? Será que ela está sorrindo? Ela está feliz? Ela está alegre? O que vocês imaginam? O que vocês interpretam ao ver essa imagem? Então, aqui vem a primeira nossa pergunta, que vocês vão ter que responder e deixar no nosso caderno. Vamos lá, a pergunta. Observe a obra ao lado e reflita. O que parece estar acontecendo nesta cena? Que tipos de som estariam sendo produzidos nessa cena? Que modalidade de título receberia esta obra? Que nome que você daria para essa obra? Você gosta dessa imagem? Não gosta? Por quê? Que sensação esta obra lhe transmite? Então, vocês vão responder essa pergunta no nosso bloco, né, de desenho. Outro artista que eu acho interessante estar mostrando para vocês é o Francisco Rebolo Gonzalez. Ele é um artista brasileiro, filho de imigrantes espanhóis, e ele nasceu em 1902 e faleceu em 1980. Fazia bicos para ajudar nas despesas familiares. Um tremendo craque na bola. Em 1922, ele criou o símbolo definitivo do Timão, gente, do Timão, do Esporte Clube Corinthians. Ele é considerado um dos mais importantes paisagistas da pintura brasileira. De um espírito bastante empreendedor, ele foi um dos criadores do MAM, que é o Museu de Arte Moderna de São Paulo, né? E da Bienal de Artes de São Paulo, que acontece até agora, até na atualidade. Bom, para os bandos de loucos, né? Aqui vai, eu acho que uma coisa que vocês vão ficar bastante felizes. Foi ele o idealizador do escudo, né? Do símbolo do Corinthians que ele tem até hoje. Então, ele idealizou o escudo com a âncora,
como vocês podem ver aqui, né? E os remos, isso ele fez em 1933, numa clara adoção dos esportes náuticos pelo clube daquele ano. Então, foi o ano em que teve o clube náutico no Clube Corinthians. Então, ele foi o idealizador desse escudo. Além disso, ele fez várias obras, mas as obras dele, como eu disse antes, ele se especializou na paisagem. E ele pintava principalmente toda a periferia da cidade de São Paulo. E aqui a gente pode observar uma coisa engraçada. Olha, vocês observam que ele deu um maior destaque às paisagens e um menor destaque às pessoas. As pessoas ele coloca só como um esboço, é só uma sombra, ele não dá um destaque maior para essas pessoas. E aí vamos à nossa segunda pergunta. Quando nos dispomos a apreciar uma obra de arte, abrimos a possibilidade de ver o que nela está invisível para muitos olhares apressados. Mas a gente observar mais, nós vamos responder essa pergunta. O que mais o impressionou nesta obra de Rebolo? O que você mais achou interessante? O que mais você gostou? Fantasia, gente, usa a criatividade, responde com o coração. O que você achou de legal nessa imagem do Rebolo? Aí nós temos uma outra imagem dele que eu considero bastante bucólica, que lembra assim como se fossem os sítios hoje da nossa região. Uma casinha muito simples, né? A gente observa que tem um banheiro fora da casa, que tem um lugar onde ficam os animais, provavelmente deve ser um galinheiro. Então, seria um ambiente que a gente pode, até hoje, nos identificar se a gente for na área rural da nossa região. Então, olha que cena linda. Observe, usa a criatividade, sonha, entra dentro dessa casinha, imagina o que deve ter aí dentro, as pessoas que moram aí dentro. Legal, né? Agora eu queria mostrar para vocês uma outra obra dele que eu acho muito legal, que é a obra que ele fez na praia. Então, se vocês forem observar, ele só captou tons de azul. Ele fez uma mistura do céu com as montanhas azuladas e o azul do mar e de um lago. Ó, vocês percebem que aqui é uma lagoa fechada, né, do mar. Então, olha que coisa mais linda, que tranquilidade, que não dá uma paz, um sossego ao ver essa imagem. O que vocês acharam dessa imagem? Gostaram? Eu acho que gostaram. Agora eu queria mostrar para vocês os esboços de Guercino. Vocês podem reparar a riqueza de detalhes. Vocês percebem também que ele deu um destaque maior para as crianças. Ele colocou as crianças em primeiro plano e colocou os homens no segundo plano. Mas vocês observem como que é feito, olha, o destaque dele, o realce nas nuances do claro e do escuro, do sombreado, né, da sombra e luz. Então, tudo isso feito com lápis carvão. Olha que legal, muito bacana, né? Isso era um trabalho bem detalhado, que era como se fazia na época. Agora, eu queria mostrar para vocês já um esboço feito pelo Rebolo, completamente diferente. Vocês observem que ele só fez umas nuances a lápis, ele só introduziu o lápis de uma forma bem suave e aí ele foi formulando o rosto de uma mulher. Então, um bastante diferente do outro. Aí nós vamos para a terceira pergunta. Qual estilo de pintura, Rebolo ou Guercino, você se identifica mais? E por quê? Bom, para a próxima aula, nós também vamos fazer o nosso trabalho de esboço. Então, nós vamos passear pelo colégio e nós vamos desenhar aquilo que nos atrai, né? Aquilo que o nosso olhar nos atrai. Então, vocês vão ter que trazer um bloco, né, o bloco A3, e o lápis carvão para a gente fazer os nossos desenhos. Mas antes de terminar a aula, eu gostaria de apresentar uma música para vocês, que é para lavar minha alma de ter que falar hoje sobre o Bando de Loucos. Então, vamos apresentar uma música maravilhosa. Isso que é música, pessoal!